Professor Francisco, seja bem-vindo ao Hoje Mais Notícias. Estávamos na expectativa de tê-lo aqui no nosso programa, um exímio professor, um exímio advogado, né, que tem informação realmente preparada ali e pronta. Aliás, estuda muito, está atento a tudo que está acontecendo na área jurídica do nosso Brasil. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Agita Cidade FM. Parabéns pela premiação, mais do que merecida. E estamos aqui para esclarecer alguns pontos e dúvidas sobre o tema que é de tamanha relevância no dia a dia. Perfeito. Vinícius, futuro advogado, futuro doutor, parabéns pelo trabalho. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado aqui pela oportunidade, né? E vamos aí. Mais um dia, bom dia a todos que estão ouvindo. Parabéns pelo prêmio também. Merece, a gente é parceiro de vocês também lá na empresa. Obrigado, muito obrigado. Doutor Francisco, nós estamos passando por um processo que o Estado de Mato Grosso do Sul jamais imaginaria que a sua magistratura chegaria a esse ponto, né? Onde juízes, desembargadores envolvidos em um sistema, em uma organização que não era para acontecer, né, doutor? Infelizmente, fomos, no dia 24 de outubro, nós como sociedade jurídica pegos de surpresa com essa operação da Polícia Federal, ordenada pelo corregedor do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Francisco Falcão, em que determinou o afastamento de 5 desembargadores, incluindo a cúpula do Poder Judiciário sul-mato-grossense, pelo período de 180 dias, sob a suspeita de um esquema de compra e venda de decisões judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça. Nesse primeiro momento está numa fase de investigação, eles foram afastados preventivamente pelo período de 180 dias e a eles que seja assegurado todo o direito de se defender. Embora o que saibamos através da mídia são acusações graves, mas vamos aguardar o desenrolar das investigações para que de fato a população possa entender o que aconteceu e, de fato, possamos jamais perder o crédito que nós temos com a Justiça. Doutor, esse tratamento com tornozeleira, a forma de se tratar esses magistrados, é uma forma comum? Ela é uma forma diferenciada de um cidadão comum? Hoje a regra dentro do sistema penal brasileiro é de não prisão preventiva. Ser adotado métodos diversos da prisão preventiva. Uso de tornozeleira eletrônica, no caso dos juízes, no caso dos desembargadores e também advogados, de membros do Ministério Público que estão sendo igualmente investigados, a proibição de frequentar determinados lugares. No caso dos desembargadores, eles têm que ficar afastados do Tribunal de Justiça por esse período e de ter contato com outros investigados também. É uma medida que tem como objetivo facilitar as investigações e impedir que os que estão sendo investigados não a atrapalhem. Ok. Vinícius, explica para a gente um pouco desse trabalho que você apresentou e praticamente quase coincidiu com tudo que vem acontecendo agora aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós lá na faculdade fazemos um trabalho no sétimo período e apresentamos no 8º, né? Fica uma matéria ali sobrando para o 8º período para a gente fazer a apresentação do artigo. Nesse caso, eu estava conversando com o professor, ele me propôs um outro tema, só que daí na aula ele acabou comentando sobre esse tema, né? Que era um tema muito polêmico, porque muitos dos casos acontecem em segredo de justiça, a população quase nem tem informação, só quando sai nas grandes mídias. Tem esse detalhe também, né? Segredo de justiça, mas esse ficou aí escancarado para toda a mídia. Que deu muito... Foi um caso tipo assim, que acabou afetando a alta cúpula ali, né? Sim. Mas tem muitos casos, por exemplo, que a gente tem vários casos no Nordeste, no Sudeste também, que aconteceram e só depois que a mídia começou a divulgar que foram chegar a conhecimento da população, né? Sim. O trabalho ele foi com ênfase na aposentadoria compulsória de juízes, que, assim, quando o juiz comete uma falta grave, a punição máxima dele será a aposentadoria. Ele terá direito a todos os proventos ali, só que essa aposentadoria só vale para juiz vitalício, né? Ele tem que estar 2 anos no cargo ali, sem nenhum tipo de falta ali. E o trabalho foi basicamente isso. A aposentadoria também, no caso dos militares, eu peguei um pouco também ali para falar das viúvas, né? No caso, tem estados que variam muito a questão dos militares.
tem, se eu salvo engano, eu esqueci o nome do estado agora, perdão. Sim. Mas assim, tem casos que o cara é expulso da corporação e acaba a esposa recebendo uma aposentadoria ali como se ele como se ele fosse morto, entendeu? Uma viúva. Ela recebe no lugar dele, né? Porque ele já não tem mais vínculo nenhum com a corporação, mas ela não faz parte, né, da punição que ele recebeu. Eu creio que seja isso. Né, exatamente. doutor? Aí o que me ajudou bastante foi a PEC do ministro Flávio Dino, né? Sim. Que ele propôs antes de ser senador, assim que ele acabou deixando o Senado para virar então ministro. A PEC 03 de 2024, quem puder ter oportunidade de dar uma pesquisada, é muito importante a gente ficar por dentro desses assuntos em sociedade, né? Foi basicamente baseada nessa PEC que eu coloquei. Até lá ele fala em entrevistas que ele quer acabar com a aposentadoria da viúva que tem o homem vivo ali, né? Sim. Então mas a questão do juiz, assim, eu dei uma ênfase maior por conta de estar ali no meio jurídico ali da gente, né? Tipo assim, os advogados, juiz, Ministério Público e tal, ali a gente tem mais essa ligação, assim, né? Os militares, assim, até é importante, mas até por falta de conhecimento, assim, dessa área, eu procurei não me aprofundar muito, né? Então... Perfeito. Professor Francisco, o senhor já está na área do direito já há algum tempo. O senhor vem acompanhando toda essa transformação e muitas vezes ela até foge um pouco da Constituição, ela foge um pouco do Código Civil, do Código Penal. Esses últimos 10 anos o direito vem tendo que se aprimorar, né, com relação a todas essas ações, todos esses processos, né? E não tem como mudar isso, né? A tendência é sempre favorecer alguém que não mereça, né? Ou desfavorecer alguém que mereça realmente essa questão. Como é que o senhor avalia essa parte jurídica nesses últimos 10 anos? Toda essa mudança. Bom, eu percebo ao longo desses 10, eu vou até acrescer mais um ano, nesses últimos 11 anos. 11 anos, Porque eu tenho como marco inicial de boa parte das transformações que aconteceu no nosso país com o protesto dos 20 centavos em junho de 2013. Não sei se os ouvintes estão lembrados, que teve manifestações pelo país inteiro. Começou por um reajuste de tarifa de ônibus em São Paulo. Sim. Tomou proporções dentro do país inteiro. Desde lá, percebemos que o país não foi mais o mesmo que era até então. Discursos polarizados, seja a direita, seja a esquerda. Um destaque muito grande para as decisões do Poder Judiciário, que é um dos 3 poderes que não pode simplesmente se recusar a decidir. Muitas vezes, executivo e legislativo ficam amarrados para agradar, entre aspas, um lado do eleitorado ou outro, e desagam muitas vezes essa decisão no Poder Judiciário. E dentro dessa exposição excessiva, o Poder Judiciário acaba tendo que tomar decisões em que muitas vezes acaba desagradando um lado ou outro. E também, além das questões da transformação do país, a gente percebe ao longo do tempo, sobre também a influência da tecnologia, a desinformação, em muitos casos, das redes sociais. E muitas vezes se tornam fazer com que algumas decisões, em tese, que, se a gente for analisar, cumpre a lei, mas a população entende de uma maneira diversa. É lógico que o Poder Judiciário, em alguns momentos, através do excesso de publicidade, acaba pecando em um ponto ou outro, mas eu não vejo de uma maneira muito intensa que há um desrespeito à Constituição. A Constituição ela é muito ampla e sujeita a interpretações diversas. Então, muitas vezes pode-se ter uma decisão que algum julgador ou outro interpretou a Constituição de uma maneira diferente da qual estávamos habituados. Mas eu vejo assim que o direito, assim como qualquer área do conhecimento, está sendo forçada a ter que se transformar constantemente. Porque as transformações hoje estão muito intensas e o direito não pode ficar para trás. Bom, nós estamos falando muito agora com o surgimento da jovem advocacia sobre a comunicação simplificada. Inclusive, até na semana passada, o Wesley Mendonça, nosso CEO, esteve fazendo um curso em Brasília, onde as empresas estão se especializando em ministrar esses cursos pelas capitais, começando por Brasília, de comunicação simplificada dentro do poder judiciário, né? Isso para poder facilitar
né, as leituras, até o linguajar jurídico. Isso... o entendimento da população normal. Né? Exatamente, é isso que eu já ia perguntar para o Vinícius. E você que está chegando agora como jovem advogado, você já está fazendo parte também agora dessa comunicação simplificada para os futuros clientes, é claro, né? É tipo assim, tem que ser simplificado para o cliente saber o que ele às vezes até tipo assim, ajuda no entendimento nosso, né, do futuro advogado ali, tanto para explicar para o cliente também, né? Tem certas coisas que a gente usa no direito, certas palavras que a gente usa, certas frases, que ao entendimento da população assim, que não tem o contato ali com o estudo jurídico, leiga, né? ela não vai entender, entendeu? Então, tipo assim, é importante isso aí. Igual o professor destacou, o direito ele vai se adequando à sociedade, né? Tipo assim, não, né? Tipo assim, com o tempo a sociedade ela vai mudando o direito, vai modificando o direito. Assim também pode modificar a linguagem, né? Não que tem muitos, vão ter muitos que não vão ser a favor, como sempre tem em várias. Sim, isso é democrático, né? Mas assim, é uma questão importante de abordar, porque o entendimento ele gera o esclarecimento, né? E é importante para mim, para meus colegas ali, quando a gente começou no curso, eu lembro que a gente escutava algumas frases, falava, meu Deus, o que é isso? Aí você ia pesquisar, você não entendia também, aí acaba que o professor chega na sala e explica pra gente. E as palestras? Aquelas palestras, né? Tinha muita coisa que a gente não entendia. Uma hora de linguajar jurídico ali, né, que até mesmo os professores falaram, puxa vida, eu poderia ter simplificado isso há mais tempo, né, professor? Sim, é importante a questão da simplificação da linguagem, porém sem perder um pouco a essência jurídica. A essência jurídica, porque toda a área do conhecimento tem seu vocabulário próprio. Né? A área médica tem seu vocabulário próprio, a área da engenharia tem um vocabulário próprio. Sim, é importante a comunicação simplificada, sem dúvida nenhuma. Até um dos princípios que norteia nosso direito hoje é a publicidade. Né? Papéis que a imprensa exerce, como a Agita Cidade FM está exercendo, é fundamental para que a população tenha cada vez mais conhecimento sobre aquilo que ela pode e aquilo que ela não pode fazer. A comunicação simplificada é importante, porém sem perder a essência, sobretudo nos tribunais, um pouco o formalismo que exige em alguns momentos dentro até da própria defesa dos interesses da população em juízo. Bom, a gente está falando de aposentadoria compulsória aqui. A gente falou dos militares, nós falamos também da questão do judiciário, mas o cidadão comum. Professor, eu pergunto, hoje quem pode se aposentar e receber essa aposentadoria compulsória também? O cidadão comum. Eu havia perguntado antes para o senhor, por exemplo, a pessoa que tem visão monocular, porque foi uma das perguntas que surgiu aqui. Essa pessoa, como ela consegue se aposentar? Né? E a outra pergunta que chegou para a gente foi a questão deixa eu ver aqui, de ter que apresentar prova de vida para poder se aposentar. Isso aí entra dentro do nosso tema também, professor? Bom, para aposentar no primeiro momento, dentro do sistema brasileiro, tem que contribuir para o INSS. Perfeito. Durante um determinado período, hoje, o homem tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição, mulher 30. Os que têm mais idade têm que passar por umas regras de transição, desde a promulgação da Emenda Constitucional 103, em 2019, e preencher os requisitos da idade e do tempo de contribuição. Ela vai ser analisada de acordo com cada categoria profissional, haja vista que tem algumas categorias que se aposenta mais cedo, considerando riscos à saúde, considerando regras específicas de cada carreira, dentre outras coisas. A questão da visão monocular. Tudo poderia se enquadrar com a aposentadoria por invalidez, mas sempre depende de uma perícia feita pelo perito do INSS, para verificar o nível de incapacidade que essa pessoa tem de exercício para o trabalho. Não há como simplesmente falar a pessoa perdeu determinado movimento, perdeu determinado olho, determinada circunstância, a aposenta automaticamente. Depende de uma perícia. Porque ao depender do trabalho que ela realiza, pode passar pelo procedimento que a gente chama de readaptação, trabalhar em outro ramo, outra área dentro da mesma empresa, sem que acarrete a aposentadoria. Se ela alcançar o período mínimo de contribuição, tranquilamente. No entanto, uma pergunta que foi feita sobre a prova de vida.
A prova de vida, normalmente, ela é feita para quem já recebe os benefícios. Tanto da aposentadoria, como de pensões, como do benefício de prestação continuada. Nestes casos, é feita uma análise periódica para saber se a pessoa, de fato, está viva. Porque já tivemos casos relatados dentro do país de que pessoas falecidas recebiam indevidamente. Quem recebia? Seus herdeiros, seus descendentes. Muitas vezes tinha pessoas que faleciam 1 ano, faleciam 2 anos, e os descendentes continuavam recebendo. Por quê? Não tinha prova de vida. Ou na hora que foi feito o óbito, não fez as respectivas baixas nos documentos, e acabou que a pessoa os herdeiros recebendo indevidamente. A aposentadoria. No caso, eles poderiam ter direito? Sim, a pensão. Mas passa por todo um processamento dentro do INSS. É feita uma análise e, sendo aceito, faz jus ao benefício. Perfeito. Bom, falando um pouquinho agora da aposentadoria dos militares, que é o trabalho também do Vinícius, né? Existe dentro dos órgãos militares, né, o departamento jurídico, inclusive são militares que são advogados ali, para poder atender algumas demandas. E a gente até vê, inclusive, alguns vídeos, tem até um advogado que ele está publicando e está em alta nas redes sociais, que ele atende muitos militares dentro das organizações militares, né? Então o advogado também ele tem essa prerrogativa de poder defender um militar de uma ação que seja de aposentadoria ou até mesmo de uma ação de uma punição que ele esteja passando ali dentro da organização militar. Sim, o advogado ele é até dos poucos profissionais que a Constituição coloca como sendo essencial para a administração da justiça. Ele pode fazer a defesa em qualquer instância, civil ou militar. Então, se o militar tiver processo de aposentadoria e precisar do auxílio jurídico, no sentido de verificação, de preenchimento de requisitos e tempo de contribuição, ele está lá para poder auxiliar. Perfeito. Bom, o que nós podemos entender por aposentadoria compulsória, professor? Compulsória, você ser obrigado a se aposentar. Eu costumo dizer até nas minhas aulas que a aposentadoria compulsória, da forma que é feita no Brasil, ela é uma punição quando deveria ser um prêmio. Por quê? Hoje, pela Constituição, o servidor público com 75 anos de idade obrigatoriamente tem que se aposentar. E, sobretudo, atinge em cheio as carreiras jurídicas. Ministros de tribunais superiores. Muitas vezes chega no ápice da sua sabedoria jurídica. Porque quando a pessoa trabalha de forma intelectual, está saudável, ela consegue ter uma capacidade intelectual mais aguda a partir do momento que passa dos 70, passa dos 80 anos. Nós vemos muitas vezes professores, advogados com 85, 86 anos ainda trabalhando e com um pensar jurídico brilhante. Mas chega aos 75 para ler, o senhor não serve muito, sinto muito, o senhor tem que aposentar. É uma punição. Para mim, é o prêmio, aposentou. Não, mas a pessoa pode trabalhar, a pessoa pode fazer bons serviços para o país. Mas não, pela lei ela tem que se aposentar. E é um prêmio quando deveria ser uma punição, devido a juízes, membros do Ministério Público e militares que cometem faltas graves, dentro da sua função, a punição máxima que recebe é a aposentadoria compulsória. Tivemos recentemente em Mato Grosso do Sul uma desembargadora que aposentou, que teve a punição de aposentadoria compulsória. Ela teve acusação de envolvimento por conta do filho. Por conta dos filhos que estavam presos. Isso. E ela atuou de uma maneira direta, e passando inclusive por cima de ordem do juiz de primeira instância ao soltar o filho, e ela foi responder o processo do CNJ e teve a punição de ser aposentada compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição que ela teve dentro do Poder Judiciário. Então são questões de que a aposentadoria, em regra, deveria ser algo voluntário. A pessoa quer se aposentar. Ela alcançou os requisitos mínimos, quer se aposentar? Aposenta. Ela não quer aposentar, quer continuar trabalhando? Não tem problema. Agora, ser forçada é algo que talvez, na minha modesta opinião, poderíamos ter uma reflexão melhor sobre o assunto dentro das casas de leis para poder refletir sobre o Instituto. Professor, aproveitando que o senhor está aqui, falando com relação a essas aposentadorias, o senhor poderia fazer um comentário dessas duas aposentadorias, doutor Edilon como juiz federal e o próprio Sérgio Moro também como juiz federal. A aposentadoria desses dois, tanto do Edilon quanto do Sérgio Moro, ela chegou a ser compulsória ou foi realmente uma aposentadoria por tempo de trabalho? Ao que não me falha a memória, o ministro, hoje senador pelo Paraná, Sérgio Moro, ele
quando foi receber o convite para ser ministro da Justiça, ele abdicou da carreira da magistratura. Aí ele não recebe nada. Ele não recebe. Tá. Ele não recebe. Ele recebeu um tempo como ministro da Justiça, depois como advogado e hoje como senador eleito pelo Estado do Paraná. O tempo que ele viveu como ministro da Justiça, ele não tem direito a aposentadoria. Não tem direito. Tá. Não tem direito, porque foi, se eu não me engano, algo em torno de 1 ano e meio. Sim. Pelas regras dos servidores de alta graduação da administração pública, ele recebeu ainda por 6 meses, depois de afastado do cargo, para não ter a possibilidade de fornecer informações privilegiadas. Sim. E depois ele foi eleito senador e tem o cargo pelo menos até 2030. No caso do ministro hoje, juiz aposentado, se não me engano, ele alcançou o período mínimo, máximo para aposentadoria. Sim, então sim. ele aposentou, teve o tempo de contribuição e aposentou, e hoje, se eu não me engano, eu não sei a função que ele exerce, atualmente, se é Ele tem um advogado, escritório de advocacia. já foi candidato, inclusive, a governador, a senador pelo Mato Grosso do Sul, e prestou seus serviços e aposentou quando chegou o tempo de contribuição. E de serviço também. Olha, ele como juiz federal prestou um tempo, né, o seu trabalho, inclusive perdeu até a segurança particular dele como juiz federal que ele tinha, né, com essa aposentadoria também, né? E quando ele era juiz na ativa, eu fiz uma entrevista com ele em que nas minhas costas tinha um segurança armado naquela época. 7 policiais federais, se eu não me engano, Isso. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente. Dentro da casa dele, para uma água, para alguma coisa, tinha que esperar o segurança acompanhar e voltar. Era uma coisa Ele, inclusive, terrível. ministrou palestras na nossa instituição por 2 ou 3 oportunidades e... Sim, ele veio 3 vezes. O nível de segurança foi absurdamente grande. Exatamente. Até para nós, professores, termos acesso ao local em que ele palestrou foi uma burocracia muito grande. Bom, Vinícius, gostaria de acrescentar alguma coisa nessa entrevista? Fique à vontade, você como aluno da EMES, está no 8º período agora, o curso, é aquilo que realmente você quer para a sua vida, você gostou do direito, está fazendo direito na EMES, ali você tem realmente professores capacitados, vai sair preparado já para o mercado de trabalho. O curso de Direito é um curso muito bom, assim, ainda mais para quem quer esclarecimento sobre o dia a dia, sobre as coisas. Fui um cara que pensa bastante na vida, eu gostei muito do curso. Lá na faculdade os professores são excelentes, a gente tem muitos professores, temos o professor Francisco, que é um exemplo, né, para mim principalmente. Tem outros professores também, que são exemplos lá. Tivemos um ano muito bom lá na faculdade, fizemos esse artigo no primeiro semestre, agora apresentando no segundo semestre do ano, no caso, né. Foi uma coisa muito importante na minha vida, porque eu nunca tinha falado em público. Essa é a segunda vez, na verdade. Fiz a primeira na apresentação do meu artigo e agora aqui com vocês e tal. Agradeço a oportunidade. E ao vivo pelas redes sociais também, né? Para todo o planeta aí. Aí, tá vendo? Pode até depois dar uma olhadinha depois lá. Isso, exatamente. Então, mas é muito importante isso. Eu agradeço a faculdade também pela oportunidade, pelo convite do professor, de vocês. E gostei muito. O direito, para mim, está sendo uma coisa bem esclarecedora e a advocacia, futuramente, vamos tentar dar o máximo aí para ser bem sucedido assim, em tudo que a gente for fazer para ajudar as pessoas aí, né? Perfeito. Professor Francisco, na qualidade agora de professor, né, é muito bom ouvir, né, um aluno, ouvir do aluno realmente que o seu trabalho está sendo bem visto, né, por toda uma sala ou algumas salas de aula, aquilo que você se dedica tanto a apresentar e ensinar também, né? Sim, gratificante. Eu sou professor há mais de uma década, né? A EMES vai fazer 11 anos agora em fevereiro. Eu costumo dizer que professor poder fazer diferença na vida das pessoas, nem que seja para uma pessoa, já é muito gratificante. É a razão da nossa carreira. Né? Eu comecei já no magistério superior em 2012, num momento em que momento não muito promissor da minha carreira como advogado, mas me identifiquei muito na carreira docente. Uma carreira que ajuda a impulsionar todas elas, porque você tem que estudar constantemente e também não servir de exemplo, mas poder transmitir conhecimento. Eu acho que o principal do professor é poder transmitir conhecimento. Você adquirir conhecimento e não transmiti-lo, para que você serve? Você tem que adquirir conhecimento para você poder aplicar, fazer o bem comum e poder também
fazer com que outras pessoas se sintam igualmente estimuladas para poder adquirir conhecimento e continuar nessa trajetória. E o bacana desses novos alunos é porque assim, eles estão sempre bem atualizados em tudo que está acontecendo, né? Isso é bacana. Olha, você, por uma coincidência, né, do seu trabalho, mas assim, ele já vinha numa linha atualizada realmente das coisas que estão acontecendo. Tanto é que nós tivemos aí recentemente essa menina que vai ter que devolver aí, na verdade uma senhora já, porque está com mais de 50, quase 4 milhões de reais de uma aposentadoria de um militar da FEB, né? Que foi registrada como filha pela própria avó na época e agora vai ter que devolver esse dinheiro. Não sei como, mas ela vai ter que devolver, né? O dinheiro do contribuinte. Dinheiro do contribuinte. Olha o erário aí, o que ela fez, né? O que ela fez. E aí já entra todo um contexto familiar, né? Nesse meio, né, professor? Sim, porque, dentre outras coisas, a questão dos militares foi feita no final da Segunda Guerra, né, dos expedicionários, uma aposentadoria e o tempo que eles contribuíram até para a paz no mundo. E esse benefício, entendeu-se à época, poderia ser transmitido para os descendentes, sobretudo para as filhas solteiras dos militares. Filhas solteiras. Né? Essa regra até acabou em 2000, mas quem já recebia o benefício continua recebendo. E aí, infelizmente, fraudes aconteceu esse rombo gigantesco que foi recém-descoberto. Perfeito. Professor, quer complementar algo mais? Apenas agradecer o espaço dado, mais uma vez, à Faculdades AEMS, a nós professores, aos nossos acadêmicos também, elogiá-los pelo trabalho e demonstrar para a sociedade a importância das instituições superiores de ensino, sobretudo da AEMS, no sentido de que temos reflexos do que nós fazemos lá dentro, né? Possibilitar os nossos alunos também transmitir conhecimentos para a sociedade e, de uma certa forma, contribuir para que outras pessoas também sigam no caminho da educação, estudando, adquirindo conhecimento, sabendo da importância de todas as informações que nós temos, né, através de redes sociais, através da imprensa, mas sabermos a boa informação e saber que essas informações não são tiradas do nada, são tiradas através de muito estudo e de muito conhecimento, conhecimentos que são adquiridos através dos estudos. E veículos de comunicação importantes como a Agita Cidade FM contribuem muito para que esses conhecimentos sejam transmitidos para o maior número de pessoas possível. Apenas agradecer. Perfeito. Obrigado, professor. Estava muito ansioso por essa entrevista, dentro desse ciclo de entrevista que nós estamos fazendo com todos os professores e coordenadores de vários cursos. E aí tem a grata satisfação de receber um professor e um aluno também contando aí a experiência. Isso é bacana. Nós recebemos outros alunos de outros cursos aqui também, contando as experiências, alunos que foram para Dourados e agora vão para Manaus, da EMES, enfim, tendo aí uma ajuda humanitária, professores que estiveram presentes no desastre que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, professores da EMES que foram ajudar lá voluntariamente, como foi o caso do curso de Medicina Veterinária, enfim. É bom saber que nós temos com quem contar, né? E a EMES tem um núcleo jurídico lá também para ajudar a sociedade. Sim. Né, professor? Podem contar sempre com o núcleo jurídico da EMES, funcionando nas dependências da instituição, na Avenida Júlio Ferreira Xavier, 2750, no horário comercial. Perfeito.